da Educação fez ontem um apelo pelo retorno às aulas de forma presencial. Milton Ribeiro diz que o governo não tem autonomia sobre o tema, mas que trata-se de uma necessidade urgente. Bom, sobre esse assunto e outros tantos, nós vamos conversar agora com o ex-ministro da Educação, Mendonça Filho. Muito boa tarde ao senhor. Boa tarde. Boa tarde para todos que nos acompanham aqui. Bom, nós estávamos falando aqui a respeito da dança das cadeiras, né, ministro? Isso é de certa forma, em alguns governos foi uma coisa bastante básica, né? Põe aqui, tira ali, acomoda acolá, né? É uma questão bem política isso, né? Muito política, e cada vez mais política, principalmente atualmente. Eu começo perguntando já nesse aspecto dessa necessidade urgente, porque é um caminho que a gente já observou na área da educação e ficou mais evidente, não só por parte de especialistas, mas nesse pronunciamento de ontem, e foi alvo também de uma crítica do próprio ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, recentemente, participando de uma cúpula envolvendo líderes mundiais. Ele falou, olha, eu passei vergonha, porque o Brasil era um dos últimos que ainda não tinham essa retomada do ensino, de fato, das aulas presenciais. Eu queria a sua avaliação em relação a isso. Para mim, eu concordo com a tese de que é necessário a mobilização social e dos governos e da sociedade, no sentido de que a gente retorne às aulas, né? As crianças hoje e os jovens estão aí, em grande parte, ainda sem aulas presenciais e sobretudo, os oriundos e os que estudam em escolas públicas, o que é um fato ainda mais negativo, porque alunos de escolas de classe média, escolas privadas, eles têm acesso à tecnologia, têm outros meios dentro de casa, têm outras condições. Os alunos mais pobres são os mais sacrificados, não têm equipamentos, não têm estrutura dentro de casa, muitas vezes moram em situações, em condições subhumanas e não têm condições de acessar a aula remota, que muitas vezes é ofertada pela educação pública dentro das escolas das redes estaduais e municipais. Então, a defasagem que já é grande envolvendo ricos e pobres no Brasil no quesito educação se ampliou ainda de forma mais negativa durante essa pandemia. Então, a retomada das aulas eu acho que é uma necessidade e eu concordo no sentido de que a gente se mobilize e mobilize a sociedade e os governos para que essas aulas possam ser, de fato, retomadas. O Brasil é, como foi dito, um dos países de maior atraso no reinício das aulas, tendo em vista a pandemia no mundo, o que é lamentável. Se a gente virar essa chave, eu queria ainda voltar nessa situação do pedido do ministro para que as aulas presenciais retornassem. O que me chamou a atenção, eu acompanhei todo o pronunciamento dele, ministro Mauro Mendonça, sei que o senhor é ex-ministro, mas eu gosto de chamar sempre pelo último cargo, né? Porque é muito importante isso para as pessoas saberem exatamente da sua capacidade. O senhor largou o Ministério da Educação, mas a educação não saiu do senhor, né? Até hoje o senhor ainda trabalha voltado à educação. Mas eu queria tocar nesse assunto. Ele deixou bem claro ontem que o governo federal não teve nenhuma ingerência, ele não pode atuar junto porque isso foi uma decisão, mas essa decisão de estados e municípios, ela é primordial. É o governo do estado e o governo municipal que tomam a decisão exatamente se vão fazer isso ou aquilo na educação, né? A autonomia federativa confere a estados e municípios a competência de lidar com as suas respectivas redes, né? E, consequentemente, a retomada das aulas, ela ocorre de forma diferenciada a partir de estados para estados, municípios para municípios, né? Houve muita pressão no sentido de que ocorresse a mobilização no sentido de garantir aos professores acesso à vacinação, que eu acho importantíssimo, educadores, profissionais ligados à educação. Essa fase nós praticamente superamos, estamos atingindo aí 45% quase da população vacinada, pelo menos com a primeira dose no Brasil, que é também um fato que a gente tem que celebrar. Mas, de outra parte, a gente assiste um Brasil onde as crianças estão sendo sacrificadas e jovens no que diz respeito ao acesso à educação. Então, a retomada das aulas, para mim, é uma necessidade. A competência, a responsabilidade e a decisão é de estados e municípios. No meu modo de ver, o MEC ele não pode e não deve se permitir tão somente
se pronunciar a partir do ministro Milton, como fez ontem, mas tentar, eu diria, abrir um diálogo, liderar o debate, estimular escolas e redes estaduais e municipais, garantir apoios no sentido de que a retomada das aulas ocorra dentro do melhor ritmo possível e na maior velocidade, garantindo segurança sanitária para crianças, jovens e educadores e professores envolvidos nessa tarefa e nessa missão da retomada das aulas em todo o país. Aprofundar exatamente esse aspecto de um direcionamento, de uma diretriz, né, também por parte do Ministério da Educação, porque muito se falou da falta de uma diretriz nos primeiros meses da pandemia no que diz respeito às políticas sanitárias. Então, ficou aí uma decisão a cargo de cada cidade, de cada município, cada um fazer de uma maneira. No caso, a gente sabe que a educação, né, do ensino médio, ensino fundamental fica a cargo dos governos estaduais e das prefeituras, mas uma diretriz única, esse chamamento, como o senhor falou, de uma diretriz que possa orientar também essas políticas e até dar um norte, porque quando a gente fala de volta à educação, a gente fala muito, ouve os pais comentando tempo perdido, como é que a gente vai recuperar esse período, como é que essa defasagem vai ser aí minimizada ao longo dos próximos anos. O Ministério não poderia assumir uma posição mais ativa também nesse sentido? Eu acho que poderia e deveria. No meu modo de ver, principalmente do início para o meio da pandemia, houve uma certa omissão por parte do Ministério no que diz respeito a assumir um protagonismo no debate nacional. Eu fui ministro, eu sei que o Brasil é uma federação, a gente tem competências e responsabilidades estaduais e municipais. Houve também um debate importante com relação, no que diz respeito à questão da própria pandemia, qual era a responsabilidade da União, do governo federal e dos estados e municípios. Houve até discussão judicial no âmbito do Supremo Tribunal Federal, conferindo aos estados e municípios a competência no que diz respeito ao combate à pandemia na ponta, mas isso não significa de forma alguma dizer que o governo federal tem que se distanciar, tem que se afastar desse debate. Pelo contrário, todas as políticas públicas que nós levamos adiante durante o governo Temer, quando eu era ministro da Educação, eu citaria a nova Base Nacional Comum Curricular, a reforma do ensino médio, as mudanças no Enem, no FIES, foram produzidas a partir de um diálogo aberto com a sociedade. Então, é esse, para mim, o espaço que falta e que deve ser ampliado cada vez mais num diálogo envolvendo o Ministério da Educação, de um lado, secretarias estaduais e municipais do outro, pais, alunos, professores e profissionais ligados à educação, para que a gente possa ter um norte acima dos interesses políticos, partidários e menores do aspecto mais político-eleitoral. Eu acho que há de se ter no Brasil sempre um consenso envolvendo o valor da educação como um bem maior que produz equidade e oportunidade quando é ofertada em condições de qualidades, envolvendo a grande massa de crianças e jovens de todo o Brasil. É um direito de jovens acessar a educação de qualidade. Infelizmente, nós não temos historicamente esse direito assegurado, particularmente no ensino público brasileiro, na educação pública, e no período da pandemia, esse quadro foi ainda mais agravado em desfavor das crianças e jovens mais pobres do nosso país. Então, a gente tem que correr para recuperar o terreno perdido e para que isso ocorra, há necessidade de termos mais consenso, coesão e liderança por parte do Ministério da Educação, articuladamente com estados e municípios e todos os atores envolvidos na área da educação no nosso país. Ex-ministro da Educação durante o governo Temer, muito obrigado por nos atender aqui, Mendonça Filho, exatamente para trazer essas informações importantes para a gente entender quem manda aonde, né? E saber o quão importante é voltar a essas aulas presenciais o mais rapidamente possível, com toda a segurança. Só um detalhe, o senhor falou assim, da dificuldade de muitas famílias que têm. Eu tenho um amigo que é diretor de uma escola pública, ele diz que muitas crianças iam lá só para se alimentar, porque não tinham comida em casa. Essa é uma das realidades
fragilidades que nós temos na nossa educação. Um abraço ao senhor. Obrigado, uma triste realidade, tem que superar. Obrigado pela oportunidade. Um abraço, boa tarde a todos. Tchau, tchau.